Paz do Senhor, vamos refletir na palavra do Senhor, trazer uma pequena reflexão para a meditação dos irmãos. Deus é imutável, é o Deus eterno, que não está limitado ao espaço-tempo. A sua grandeza não dá para expressar, é um Deus grande, infinito, né? Não dá para expressar com palavras. A mente humana não pode a compreender, entender. É muitíssimo elevado para a inteligência humana, né? É o Deus que é amor, justiça, é o Deus poderoso, governa sobre tudo, né? O Salmo 113, versículos 5 e 6, ele fala num Deus imenso, né? Veja o que é que ele diz, Salmo 113, versículo 5 e o versículo 6, que diz assim, ó: quem há semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. É o Deus que ele está acima dos céus e ele se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra. É o Deus eterno. Ele está presente em todo lugar. Não tem como fugir da sua presença. Nós chamamos disso Deus onipotente. Não tem como fugir da presença de Deus. E o Salmo 139, eu vou falar um pouquinho do versículo 7 até o versículo 12, uma pequena reflexão. Ele fala desse Deus onipresente, o Deus que está presente em todo lugar, né? E a primeira coisa que ele coloca, né, é que ele diz que não tem como fugir, né, da presença de Deus, porque ele tudo vê, né? Ele está em todo lugar, ele contempla todas as coisas, então não tem como fugir do olhar de Deus. Veja aí o versículo 7, quando ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Né? Veja que expressão tremenda que o salmista Davi coloca aí. Davi começa a meditar sobre a grandeza de Deus, né? Sobre todas as possibilidades, e ele expressa essas palavras e diz: para onde me ausentarei, né, da presença do Espírito do Senhor? Para onde fugirei da tua presença? Veja que Davi expressa aí ele tinha conhecimento de Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha experiência com Deus, seu viver com Deus. E a experiência com Deus, Deus o revela e mostra que Deus está presente em todo lugar, que não tem como fugir da tua presença. E quando chega no versículo 8, né, por diante, ele continua expressando e ele começa falando, justamente descrevendo os lugares mais longe, onde o ser humano possa chegar, se possível. Ele diz que não tem como fugir da presença de Deus. E ele coloca isso no versículo 8. Ele fala sobre o céu, né? Não tem como fugir, se for até o céu, Deus está lá. O mais profundo abismo, né? O mais longínquo, né? Os mares, também pode dizer ali que ele estava ali em Israel, mas também o ocidente, todo a terra, não tem como fugir da presença de Deus. Ele coloca isso: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, algumas traduções diz profundezas, né, da morte, como fosse um leito de morte, ou o lugar mais profundo, né, que ele traz aí, ele diz que lá também estais, né? E ele continua ainda no versículo 9: se tomo as asas na alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Veja que ele coloca aqui, né, céus, né, o mais profundo abismo que ele coloca, né, os confins dos mares. Ele diz que mesmo assim Deus vai estar lá. E Deus está lá não somente contemplando, olhando, vendo todos os nossos movimentos, por onde não tem como fugir da sua presença, mas ele diz que ele está lá também. A terceira observação está no versículo 10, que eu já li, mas eu quero reforçar, é que ele diz que ele está lá, além dele estar olhando por nós, ele diz que ele está cuidando, nos consolando, né, nos guiando,
cuidando de cada um de nós. Veja o versículo 10. Ainda lá me haverá de guiar, a tua mão e a tua destra me susterá. Ele coloca duas coisas muito importantes aí, que ele nos guia, a mão dele nos guia onde estivermos, mas ele diz também que ela nos sustentará, né? Ela está ali para nos sustentar, né? Então Deus está ali de olho, cuidando de cada um de nós, nos guiando. Isso é um Deus tremendo, maravilhoso, e isso alegra os nossos corações, né? Saber que não tem como fugir da presença de Deus, não tem como, porque Ele é o Deus presente, né? Ele é o Deus todo-poderoso, o Deus que está conosco. E para fechar o versículo, ele diz: se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Quer dizer, para Deus tanto faz o escuro como o claro. Deus, ele não faz diferença, porque Deus está em todo lugar. Deus é a própria luz, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele é o nosso Deus, o Deus presente, o Emanuel, né, o Deus de amor. Duas observações que eu faço aqui, bem prática, e deixo de reflexão para os irmãos, que é importante meditarmos e buscarmos nos fortalecer na palavra. A primeira coisa é que devemos temer esse Deus, né? O nosso Deus, ele é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Então devemos temer esse Deus, porque é um Deus que nos conhece. Ele sabe todo o nosso espaço, Ele sabe por onde andamos e Ele sabe o que fazemos. Então devemos temer, né? Temer, saber que Deus está de olho em cada passo que damos, e Deus, o seu olhar está ali, e isso deve nos gerar temor desse Deus tão santo, que conhece todas as coisas, porque também Ele vê todas as coisas. Segundo, isso nos deixa seguros. Isso nos deixa seguro, porque sabemos que Deus sempre vai estar ali conosco. Ele sempre vai estar nos observando. Nada vai fugir do seu controle. Ele está ali cuidando de cada um de nós. Ele cuida das nossas vidas. Ele nos sustenta. Ele está sempre com um olhar em cada um de nós. Então, ao saber disso, ela me previne de duas coisas. Primeiro, que eu tenho que ter o temor de Deus, porque eu sei que Ele me conhece, está me vendo. E eu tenho que ter esse temor e zelar pela uma vida santa diante de Deus, porque Ele me conhece. E segundo, eu devo ter segurança, né? E ter um coração firme, feliz, alegre, de saber que Ele cuida de mim. E que por mais que eu seja difícil a caminhada, por mais que pareça que eu vou ser destruído pelas circunstâncias, eu sei que Deus cuida de mim. Eu sei que Ele me sustenta, né? E eu sei também que Ele me guia. Esse é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus vivo, o Deus único, Todo-Poderoso, o único que é digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser exaltado, de ser engrandecido, porque Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é soberano, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude para que possamos aprender e colocarmos em prática as suas verdades, no nome do Senhor Jesus. Amém.